Então, sejam bem-vindos ao nosso PaxCast, família. Boa tarde. Clara, boa tarde. Boa tarde, Ana Clara. Boa tarde, mas daí vai ver de manhã, deve estar dizendo boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PaxCast. E esse mês de julho é muito especial para nós, pois nós da Pax completamos 19 anos dentro da construção civil e resolvi então fazer algo um pouquinho diferente, algo que deveríamos ter feito antes, que é reunir todas as cabeças que fazem a Pax acontecer, que tiraram esse sonho do papel e que dão continuidade todos os dias do que nós temos como propósito, que é moldar as cidades e as pessoas e a forma como elas habitam nas cidades. Então, o meu pai, o César, o meu irmão, Paulo Henrique, e o meu Dindo, o Beno, para podermos compartilhar com vocês um pouquinho do que foi, do que é e de como vai ser, né, toda essa trajetória da Pax. Então, família, sejam bem-vindos ao nosso PaxCast. Boa tarde, Ana Clara. Boa tarde. Para começar a falar um pouquinho da Pax, eu queria mais que o pai e o Dindo, né, contassem um pouquinho de como é olhar para a nossa trajetória, voltar 19 anos atrás e ver como tudo começou, como que vocês foram absorvendo tudo que vem acontecendo durante esses anos, né? E que sentimentos que passa na cabeça de vocês ao relembrar tudo que a gente já viveu durante essa trajetória. Então, parece que foi ontem, né? Mas 19 anos passou muito rápido e teve momentos difíceis, teve momentos de alegria, como por exemplo as entregas, ou antes das entregas a aprovação de novos projetos. Mas, como eu digo, a construção civil, quando a gente faz com dedicação, com amor, como a gente faz a Pax do dia a dia, é sempre um momento de lazer. Então, a gente trabalha se divertindo, né? Então, a Pax proporcionou esses 19 anos, momentos de muitas alegrias, de muitas realizações. E toda essa trajetória, acho que de alguma forma reflete hoje, né, no que a gente vê acontecendo e o feedback que a gente recebe das pessoas, dos clientes, dos investidores. Então acredito que sempre há muito a melhorar, sempre há muito a fazer de melhor, mas valeu a pena. Até aqui valeu a pena. Dindo. Bom, 19 anos. Parece ser muito tempo, né? Mas não é... Parece que passou tão rápido, né? Parece que foi ontem que a gente começou lá e o César a fazer o primeiro empreendimento, 4 apartamentos, né, lá em Brusque. O César ainda... 4 apartamentos? Só 4 apartamentos. O primeiro bloco foi Era um projeto de 12, mas foi executado em duas duas etapas, etapas. que eram 2 blocos. Era um de blocos. 8 e um de 4. Daí, no início de tudo ali, com o César ainda trabalhando na época na prefeitura, aí eu trabalhando na contabilidade, iniciando a construção e tocando o canteiro de obra lá no dia a dia. Parece que foi ontem, né? E hoje a gente estando aqui com 4 obras em andamento, né? Parece que foi tudo muito simples, muito fácil, né? De chegar e estar conseguindo hoje tocar esse volume de obras, né? Começando lá tão pequeno com uma pessoa, né? num pântano quase, no loteamento que não tinha nada, bem dizer, nós começando lá dentro do loteamento, hoje a gente entra lá naquele loteamento lá, vê um loteamento consolidado e um dos primeiros empreendimentos, né, também foi a Pax que colocou lá dentro daquele loteamento. Então a gente vê o tempo passar, né, só que o dia a dia, as obrigações nem deixa a gente refletir, né, o tempo que já se passou. Então, quando a gente para e pensa que já se passou 19 anos, é assustador. Mas, ao mesmo tempo, é prazeroso, né? Que se fez a empresa por 19 anos evoluir, crescer, né? Se adaptar a novos mercados, né, e está sempre em evolução. Acho que isso nunca vai parar dentro da Pax, né? Sempre vai se evoluir e fazer com que ela sempre esteja em destaque aí com projetos diferentes. Vocês vão perceber que eu gravo muitas coisas e depois eu volto no que vocês falaram, né? Mas antes de puxar um gancho do que o Dindo falou, eu lembro do primeiro... até nos nossos vídeos institucionais,
Quando me perguntam quais são as minhas primeiras lembranças da Pax, eu falo muito que foi o primeiro empreendimento. Me esqueci o nome, Carolina, Zimmermann. né? Tua avó, Carolina Zimmermann. Carolina Zimmermann. E minha avó, minha bisa? Tua bisa. Minha bisa? Já ia falar como eu não sei o nome da minha avó. Mas eu tenho uma memória muito forte dali, porque era onde o Dindo morou, né? Então eu lembro que eu ia visitar as obras durante a construção e na época o tio Moa, o Maurício trabalhavam na obra, o Nono trabalhava na obra também, né? Pelo menos eu tenho. Maurício não Maurício chegou a ainda não. trabalhar. O Maurício estava para entrar. Não. Maurício veio depois. Maurício Mas veio... para ver como eu lembro que o Nono trabalhava na obra. Quem trabalhou lá foi o Elton. O Que Elton. depois virou engenheiro, né? Virou engenheiro em alguns Ele é engenheiro, projetos. né? Empreiteiro também. E eu lembro de frequentar muito, porque daí eu ia lá na casa do Dindo cuidar dos pitucos, da Laís, e depois se mudou para casa para quando veio o Arthur, né? Mas acho que uma memória muito afetiva que eu tenho da Pax é realmente vivenciar muito o primeiro empreendimento por frequentar muito a casa do Dindo, né? Agora, puxando o gancho, né, que o Dindo falou que 19 anos passaram e às vezes parece que não teve tanta dificuldade, parece que foi tudo muito simples, né? O que para vocês foram um dos maiores desafios da empresa? Eu sei que todas as empresas têm momentos que, quando querem crescer ou querem fazer algo diferente, tem essas crises, né? Eu acho que isso é normal de qualquer crescimento, mas em algum específico que vocês lembram de passar e superar, ou que foi fundamental para que a Pax virasse alguma chave? Como que foi esse começo, as primeiras dificuldades? Como isso foi se desenvolvendo? É claro que 2007, quando a gente começou, são 19 anos, mas Brusque já é uma cidade aí com 150 anos, né? Então, vamos dizer, nós não fomos os pioneiros. Então, tu entrar no mercado de uma cidade que nem Brusque, uma cidade já consolidada, com um mercado imobiliário já consolidado, então se torna um grande desafio tu entrar no meio de empresas, de construtoras que já estavam ali estabelecidas, né? Tu começar sem recurso, com recurso próprio, né? Sem nenhum apoio, digamos, de bancos ou nesse sentido. Então, tu entrar nesse mercado, que é um mercado forte, é um mercado competitivo, sempre foi, já é um desafio, né? Então, eu acredito que o primeiro grande desafio, né, Beno, foi tu romper essa barreira e mostrar que mesmo sendo obras pequenas, obras simples, mas já eram obras diferenciadas, obras já com um toque de carinho, um toque de amor, um toque de família, uma obra que já nos primeiros, eu me lembro que a gente vendia para os nossos funcionários da academia, né? Teve 2 funcionários da academia que compraram lá o primeiro. Aliás, um comprou o primeiro, né, no Carolina, que foi a Tato. Depois foi no Dinda. No Dinda, depois foi no Lucas, né? Depois foi no Lucas, né? Então, assim, romper essa barreira já foi um grande desafio. Depois disso, aí a coisa vai se encaixando, vai se tornando conhecido no mercado e aí vai facilitando um pouco as negociações. Esse eu acho que foi um ponto, assim, a gente conseguir iniciar uma empresa do zero, sempre existem as barreiras, as dificuldades, né? E um detalhe, nós não éramos nem engenheiros, nem mestres nós de éramos obra, contadores, né? Mas eu acho assim, o desafio principal, né, que eu senti de toda essa trajetória, eu acho que foi quando a gente estava com a empresa em Brusque, lá com 5 prédios entregues, né, com o nome já conhecido entre os corretores, os clientes, a gente sair de lá e vir para o litoral, né? A gente imaginava que isso seria um pouco mais fácil, já tem uma história, já construiu, mas quando a gente veio fazer o primeiro prédio em Itapema, né, aquela facilidade que a gente tinha de negociação, de vender, de o pessoal conhecer quem era o Beno, quem era o César, quem era a Pax, nós viemos para cá e aqui nós não éramos ninguém, porque ninguém conhecia a Pax. Então foi como começar uma empresa do zero de novo, né? Que nenhuma imobiliária conhecia, nenhuma imobiliária queria vender porque não sabia quem era, né? Então eu acho que essa
essa foi uma das principais dificuldades nessa trajetória de 19 anos, que foi ali em 2014, né? 2013 para 2013 2014. 2014, quando se encerrou o último prédio em Brusque e se começou a construir no litoral. Então é como se tivesse começado uma empresa do zero novamente. Isso é uma coisa que marcou, porque a gente tocando prédio, querendo vender e Era aquela batendo de dificuldade porta em porta nas imobiliárias, se imobiliária. apresentando, tentando mostrar que tínhamos um produto diferente, que já éramos consolidados da na área, né? cidade, que já tínhamos credibilidade, então foi um bate-perna, bate-porta para poder começar de novo. E uma pergunta, de fora eu tentando entender a empresa de vocês. Tem algumas viradas de chaves na Pax que vocês também, quando vocês começaram a trazer essas certificações para cá, foi uma outra virada. Quando vocês vieram para o litoral que teve essa dificuldade que vocês tiveram que bater de porta em porta, qual que era o diferencial que vocês traziam pela Pax nos empreendimentos que vocês trouxeram a primeira vez para o litoral? O que vocês queriam oferecer para as pessoas daqui? Na verdade, quando a gente veio para cá, foi até com o intuito de conhecer o mercado, né, de abrir novos caminhos, e não havia nada assim de projetos diferenciados e tal. Era um projeto, né? Era mais uma, né? Era mais uma. Claro que diferente dos projetos de Brusque, que em Brusque até então a gente construía obras mais simples, né? E quando viemos para o litoral, então se deu um toque a mais na arquitetura, se deu um toque a mais em acabamentos, em área de lazer, coisas assim. Mas nada que fosse impactante ou que fosse, digamos assim, uma referência para o mercado de Itapema, né? Em termos de diferencial, porque já tinha aqui grandes construtoras. Então foi no sentido mesmo de testar o mercado e ver se nós nos adaptaríamos ao mercado, se o mercado nos aceitaria, né? E aí foi onde a gente teve, assim, digamos que a grata surpresa de o empreendimento ser comercializado de forma rápida, e aí resolvemos nos estabelecer por aqui mesmo. Um ponto que eu lembro que marcou, acho, nesses 19 anos, César, nós, nessa discussão, vamos sair de Brusque, vamos para o litoral, como é que ia ser o futuro da empresa, foi um dia que tu chegou lá em Brusque com o projeto do primeiro prédio nosso aqui de Porto Belo. Era um projeto... Praia de Belo. O Praia de Belo, um projeto pronto, daí o César sentou comigo e disse, Alberto, o que tu acha de nós fazer esse projeto? Só que é lá em Porto Belo, nós estávamos mesmo na etapa assim, terminando um prédio, tinha que começar outro, né? Para questão de mão de obra e fluxo de venda, né? E eu me lembro que eu disse pro César, disse, olha, César, eu acho que seria uma das melhores opções. Porque nós em Itapema, nós somos mais um. No meio disso tudo, nós somos pequenos, nunca ninguém vai nos ver, vai demorar muito tempo, né, de a gente aparecer no meio disso. Nós indo por uma cidade que não tem nada, a gente lá tem a possibilidade de sair na frente e se destacar das outras empresas que tinha na época, tinha duas, três aqui, na verdade, não tinha, né? Tinha uma que, claro, tinha construtoras tinha a Pilar, né, que era uma de que anos construía, atrás, né? De anos atrás. A Maibele estava vindo. Tinha lá os Delanha de Brusque, né, que construíam aqui no litoral também, mas eram prédios que já estavam aqui há 15 anos, 20 anos. Aí na nova fase, que foi quando Porto Belo se desenvolveu, começou a desenvolver, aí estava aqui iniciando o prédio Maibele e nós iniciando o Praia de Belo. Eu me lembro que isso foi uma estratégia, pô, é um momento de conseguir para um local novo, que tem que crescer, que não tem como ficar parado, né, que era uma praia de brusquense, né, só de casas e sem estrutura nenhuma, né, eu acho que essa ali foi a principal reunião da empresa, foi aquela ali, né, de, não, vamos para Porto Belo, vamos lá que um dia aquilo lá tem que crescer, aquilo tem que acontecer, né, então isso... De todas as reuniões que teve de estratégia de negócio, como sempre se tem, de fazer projeto, mas aquela ali foi uma reunião curta, sei lá, de 10 minutos, que se mudou mais uma vez o destino da empresa. Né? Então, vocês consideram essa a tomada de decisão mais relevante para que a Pax seja quem ela é hoje? Não diga mais relevante, todas foram importantes. O fato de começar já é relevante. O fato de tu sair de uma cidade que é a tua cidade natal, que é onde tu conhece tudo, que tu entende tudo todos ali. Te conhecem. Todos te conhecem. Vir para um lugar já consolidado também, já em grande transformação. Tu
pequenininho se meter ali no meio, já é uma grande virada também, né? E depois tu apostar numa cidade vizinha que não tinha nada, apesar de ser uma cidade antiga, mas parou no tempo, e a gente acreditar que ela podia dar uma viravolta, eu acho que a gente fez parte dessa viravolta, porque a partir do momento que um se instala, o outro se instala, todo mundo começa a olhar para aquele local, e aí foi onde, junto com o poder público também apoiando, incentivando, a coisa explodiu em Porto Belo, né? Então, também é uma virada importante, tu vir para uma cidade que não tinha nada, né? Então, nós meio que, de vez em quando, nós apostamos alto, né? E, graças a Deus, sempre tem dado certo. Eu fiquei com uma dúvida agora que o Beno falou, chegou com o projeto pronto do Praia de Belo. Eu acho que era do Tramonto. Quem que foi que apresentou os locais, o projeto? Quem foi o parceiro que ajudou a trazer a Pax para o litoral? Teve alguém Foi específico? um corretor que apresentou o projeto para mim, e esse projeto era de um engenheiro daqui da região, um engenheiro até conhecido e muito bom aqui da região, e que o projeto estava ali, mas não ia mais ser tocado. Aí eles ofereceram para nós e nós abraçamos ali, fizemos várias alterações, né, Beno? Adequações na nossa visão do que deveria ser, porque era uma área que estava frente mar, Bem localizada, né? bem localizada, então veio através de um corretor. Voltando um pouquinho, né? Vocês falaram que no começo era tudo muito novo, tudo muito diferente, foi batido perna, foi... Realmente eram dois contadores que queriam entrar numa área que ambos não tinham formação, ambos não tinham experiência, vamos dizer assim, né? Mas o que foi a fagulha para, né, a gente conta a história de quando o pai era pequeno, choveu, caiu o telhado da casa, então pensou em construir uma casa de concreto e ali nasceu o sonho de uma construção civil, mas como é que foi esse início da empresa? Por que decidir começar uma construtora, né? Já que já se tinha uma administradora, já se tinha uma contabilidade, já se tinha academias, né? E depois o Dindo vir junto nesse contexto, como é que foi esses primórdios também do início da Pax? Bom, o Dindo, o Beno, ele está comigo desde os 11 anos, na verdade, né? Ele começou com 11 anos trabalhando no escritório de contabilidade como office boy, né, Beno? Então o Beno ia buscar documento nos clientes, ia nos bancos e de bicicleta para lá e para cá, eles roubavam essa bicicleta dele toda a vida, era uma tragédia, socorrendo ele de vez em quando, de madrugada, ir nos morros da cidade lá achar as bicicletas dele, mas enfim, a gente não era da área, mas a fagulha foi uma trovoada, né? A fagulha foi uma trovoada, até não tinha raio, mas é como se tivesse. Então aquilo despertou de querer sair de uma casa de madeira tal para ir para uma casa de alvenaria, e isso foi o primeiro instalo assim e aí fazendo essa casa acontecer, se pegou gosto pela construção, né? Se pegou vontade em ver aquilo acontecer, aquilo se transformar. Eu era um moleque ainda, né, de 13 anos para 14 anos. Quando fiz a casa onde vocês moraram depois, né, até a casa atual, a casa da avó. Então, aquilo ali eu já fui mexendo naquilo ali, fui construindo e peguei gosto pela construção. Depois, quando a gente adquiriu a academia, né, Beno, daí a gente pensou em pegar os terrenos em volta, pensando num futuro de necessidade de estacionamento e tal. Daí a gente trocava aqueles terrenos com aquelas casas que tinha em volta da academia por novas casas em outro local. Então nós comprávamos terreno em outro local e construíamos casa e trocávamos por aqueles terrenos em volta da academia. Por isso que hoje tem um estacionamento amplo, tem uma área grande em volta das academias, porque a gente foi fazendo isso. Então foi mais um processo de se envolvendo na construção. E também quando a gente adquiriu a academia, no primeiro ano a gente já quebrou um monte de coisa, né? Um galpão de 600 e poucos metros lá, a gente já deslocou a secretaria de um lado para o outro, o vestiário de um lado para o outro. Ampliou a musculação? E
E aí foi ano a ano, todo ano reformando, ampliando e tal. E isso foi até o momento de começar a construtora em si, né? Assim, um ponto que eu acho que também, não sei se vai com o que tu pensa, mas, tipo, toda a minha família era do setor de construção, né? Empreiteiras de mão de obra, meus tios, né? Meu pai também foi da construção, o Moacir, que hoje trabalha com nós, né? Eu quero contar a história do nono na Pax. O Nono e o Moa trabalhavam antes Então, disso. eles já trabalhavam em empreiteiras, então, querendo ou não, era de família, né? Mas eu acho que um dos pontos principais, assim, que incentivou até tu, César, a Lourdes, foi o seu Carmelino, né? Que dentro da contabilidade ele era um dos clientes que tinha uma empreiteira de mão de obra, era um cliente muito ativo, né? Sim. A gente estava meio que semanalmente com ele, diariamente, então, por ter essa aproximação com esse pessoal de mão de obra, da construção civil e, né, sempre se conversando, ter pessoas que sabia que se montasse ia estar trabalhando junto, que ele foi um do primeiro empreiteiro, né, a estar ali junto na Pax. Eu acho que isso deu aquela segurança, não, podemos ir que tem um amparo, né? E o Carmelino, cara, ele é o cara assim que ele fazia prédios em Brusque, ele fazia casas de alto padrão. E o Carmelino, ele era empreiteiro, mas ele era o nosso engenheiro também. Chegava lá e dizia, Carmelino, vamos aumentar o galpão aqui, ó, precisa fazer isso, isso. Essa viga aqui, o que que tu acha? Conseguimos? O que que vai de ferro aqui, o que que não vai? Né? Nem contratava engenheiro na época. O Carmelino era o empreiteiro, mas pela experiência Parece que ele tinha, né? tinha, experiência de vida dele dentro da construção a vida inteira, quer dizer, ele já servia como engenheiro e está tudo lá até hoje. Sem uma fissura, sem nada, está tudo lá em pé. A CCN tem 3 andares, né? Sempre foi esticando aqui, esticando ali, e está tudo lá, e fazia com o Carmelino. O Carmelino era fera. Depois o Carmelino foi, a última grande obra que ele fez com nós foi a Academia da Santa Rita, né? Sim, Foi a uma- Viva, né? A Viva, que foi uma das maiores academias da região sul do Brasil, né, com uma área construída enorme, com subsolo, um terreno difícil na beira do rio, né, que virou a avenida principal na cidade. E ali foi o último empreendimento que o Carmelino participou. Mas o Carmelino, como o Beno disse, eu e ele sempre fomos muito ligados na construção. Assim, ele trabalhou muito tempo conosco, né? Eu acho que isso aí tudo incentivou, né? De ter essa confiança, de ter essas pessoas junto, né? De saber que a gente poderia ir, que eles iam dar essa bagagem Tinha deles essa para. rede de apoio, né? Então, esse início aí, há 19 anos atrás, eu sei que, né, boa parte de onde está a construtora veio dessas pessoas, né? Que lá atrás deram esse apoio, né? E eu acho também muito legal de pontuar, né? Porque eu e o PH, a gente tá há pouco tempo dentro da empresa, né? O PH vai fazer o quê? 5 anos dentro da empresa? 7 anos. Mas, tipo, mais a fundo, 7 anos mesmo? 6. 6, né? Mesmo? 6 Já tá mais anos. velho, né? É por causa da faculdade, né? Tu começou quando tu começou a faculdade. Eu vai fazer 2 anos e meio, mais ou menos, mas dentro também, né? Então tem muita coisa que a gente acaba ou relembrando pouco ou indo descobrindo, né? Mas eu lembro quando a gente tinha as nossas reuniões aqui ou confraternizações com o time, que até 2020, 2021 a gente tinha cerca de 15 funcionários, né? 19. E fui pega de surpresa há um mês atrás que a gente já estava com 66 internos nossos, né? E hoje também eu tive. E recentemente eu ainda conversei com a esposa do nosso primeiro comercial, porque até o Beach House a gente não tinha nenhum time comercial, né? Então, como que era para vocês começar a tocar essa empresa como um todo? E até pouco tempo atrás, porque dentro de 6 anos é pouco tempo, né? Para começar a realmente estruturar setores, vamos dizer assim. Então, como que era para você estar na parte administrativa, estar na obra, estar na parte de projeto, estar na parte de vendas, na parte financeira? Como que é ver que vocês faziam tudo, né? E hoje a gente já começa a estruturar vários setores assim. Acho que uma situação normal de grande parte dos empreendedores e dos empresários brasileiros. Eu acho que no começo todos fazem tudo. E à medida que vai necessitando, vai tomando forma, tu vai ter que ir estruturando aos poucos cada setor, compras, engenharia, marketing, enfim, comercial. Mas até então, quando tocava uma obra,
2 obras por vez, né? A gente se virava, eu e o Beno se virava. O Beno cuidava lá em Brusque de uma parte, eu cuidava aqui de outra, e assim a gente ia tocando e ia se virando. Até o momento que começa a se perder um pouco das coisas diárias, né? Não consegue mais armazenar tudo, então você precisa chamar gente para ajudar a tocar o negócio. Então, acho que é um processo normal, assim, fazer essa transformação. À medida que vai crescendo, tem que fazer. Acho que é muito mais fácil quando tu consegue fazer tudo, né? Tu faz do teu jeito, não precisa dar satisfação para ninguém, não precisa ensinar ninguém. Só que nem você disse, o negócio vai crescendo, tem que botar as pessoas, né? E pessoas hoje é o principal de uma empresa, né? Tu conseguir fazer com que as pessoas entendam a empresa, que sigam na mesma linha, que consigam todo mundo junto, aí, cada um fazendo um pouquinho, que chegue lá no mesmo objetivo, né? Então acho que isso hoje é o principal desafio, né? Meio do César aí nem muitas vezes é tocar o negócio, canteiro de obra, seja o financeiro, é mais tu conseguir fazer com que todas essas pessoas cheguem no mesmo Sejam objetivo, né? alinhadas, né? Alinhado para estar lá, chegar no mesmo objetivo da empresa. Eu digo, o canteiro de obra, apesar da sua complexidade, dos empreendimentos diferenciados e que a gente toca hoje, mas o canteiro de obras é muito mais tranquilo do que tu fazer o resto da gestão da empresa. Vai para a parte administrativa, vai para a parte financeira, vai para a parte jurídica, contábil. Isso é de passar longe. A gestão de Né? pessoas, né? A gestão de pessoas é complicado. Então, eu digo assim, o canteiro de obras é muito mais tranquilo. Ainda mais lá com o Paulo Henrique lá policiando e fiscalizando tudo. Aí a gente fica mais sossegado ainda, mais tranquilo ainda. Tá vendo o tamanho da responsabilidade? E vocês olhando, né? Uma coisa que nunca mudou na empresa desde o começo, algo que sempre foi um pilar muito forte que vocês veem que é enraizado no nosso DNA desde o primeiro dia até hoje. Eu acho que o que nunca mudou na empresa fui eu. Continua o mesmo, casca dura, casca grossa, pá, fala o que pensa, gosta de todo mundo, abraça todo mundo, mas eu acho que o que não mudou até hoje fui eu. A gente aqui esperando uma palavra motivacional, né? Tipo, propósito, a ambição. Não, é eu casca grossa. O propósito e a ambição, eu acho assim que eles vão se aprimorando, vão melhorando. A ambição, tu tem a ambição de fazer um prédio, daqui a um pouco tens a ambição de fazer 2, daí quer fazer 3 já um diferenciado, um mais alto, outro um pouco mais alto, né? Um com arquitetura diferente, já quer buscar um arquiteto renomado, buscar uma certificação internacional. Então, essa ambição, isso aí, ela vai crescendo à medida que tu vai tocando a empresa. Agora, assim, o tradicional mesmo, acho que se mantém. Acho que é isso. Puxando o gancho, eu vou primeiro perguntar para ti, mas depois eu vou dar a oportunidade para cada um aqui se defender, tá? Mas cada um de nós 4 tem as suas particularidades, o seu jeito, né? Ainda mais trabalhando com família. Mas o que tu vê, depois isso é uma pergunta para todo mundo mesmo, é como tu vê a peculiaridade, a forma de cada um de nós funcionar, que faz nós como um grupo funcionar? Então, tipo, como tu vê cada uma das pessoas e como que cada um de nós, do nosso jeito, dá certo juntos. Ou não, né? Eu espero que a gente dê certo. Eu acho que o ponto fundamental disso tudo aí foi se construindo ao longo do tempo. E o que faz hoje a coisa funcionar é o jeito individual de cada um, né? Eu tenho a minha forma, o Beno tem o jeito dele, né? Vocês vieram já com uma mentalidade um pouco diferente, mas ao mesmo tempo vocês se colocam numa situação de aprendizado. Eu acho que isso é que facilita muito o relacionamento. Vocês se colocam na posição de quem está chegando e que quer aprender, né? E vocês têm essa responsabilidade do dia a dia. Vocês têm esse compromisso com a empresa, além do compromisso que vocês têm com vocês mesmos, vocês têm um compromisso enorme com a empresa e isso é visível. A gente vê vocês se dedicar dia a dia na empresa, vocês estarem aqui participando de plantões, seja na engenharia final de semana, seja aqui no comercial final de semana.
você se colocando junto com os funcionários, né, chamando os funcionários, cada um pelo nome. Dentro do canteiro de obra, eu percebo o Paulo Henrique chama cada funcionário pelo nome, né? Então, isso faz com que nós, com o nosso método antigo, faz com que a gente pare um pouco e pense que essa forma nova é importante e, ao mesmo tempo, vocês, às vezes, na vontade de avançar, também dão aquela freadinha e se espelham nos mais velhos para ver o que deu certo e o que deu errado. Então, acho que isso faz com que essa conversa empresarial e essa conversa em família dê certo. Como vocês enxergam cada um de nós dentro da empresa e como que o jeito diferente de cada um faz com que a gente como um grupo funcione? Tem muito assim que a Pax, querendo ou não, ela sempre é um espelho de quem está à frente, né? E o César sempre foi esse cara de estar puxando a Pax, de estar querendo fazer a Pax chegar onde ela está, onde ela tem que chegar, né? Eu sempre fui mais aquele cara de estar atrás ajustando as peças. Faz e eu venho resolvendo, né? Nunca fui de tomar muita decisão. Vem Mas eu acho Arruma que... aí. Faz Mas eu o acho que contrato. uma faz o empresa é contrato. assim, né? Tem que ter as duas pontas, né? Eu sempre digo em reuniões nossas que eu não estou ali para dizer amém, eu estou ali para botar sempre a minha posição, né? E discutir, porque eu acho que é assim que se constrói as coisas, né? Com pontos de vista diferentes, chegam a uma conclusão e acontece, né? Mas a Pax hoje é César, eu ajudando no que eu posso, e hoje o Paulo Henrique, né, com 6 anos de casa, aí é uma pessoa que conseguiu visualizar bem a empresa, né, e conseguiu tomar um caminho que ele é onde que ele se sente bem, eu acho, onde ele se sente à vontade de produzir, de fazer acontecer. Então isso faz com que ele seja produtivo, né? Que ele tenha confiança no que ele esteja fazendo. Então o Paulo Henrique hoje é aquele cara do canteiro de obra, de estar lá, né, os olhos meu e do César lá dentro do canteiro de obra, né? E tu é aquela pessoa que já vem mais para o lado de comercial, marketing, né? Que também é um ponto que, querendo ou não, a gente não tem esse time, né? Então, tendo alguém que também consiga assumir isso, né? Que se faça disso a sua principal atividade dentro da empresa, vai ter os braços que a empresa precisa para ela se manter no mercado e cada vez crescer mais, né? Então, acho que isso que é o principal de tudo, né? Cada um num ponto, né? Claro que muitas vezes um entra no setor do outro, mas isso é normal, né? Cada um tem as suas opiniões, mas cada um se posicionando, né? No setor da empresa, isso vai dando segurança para o futuro do negócio, né? Então, acho que isso é o principal de nós quatro aqui. Além de nós quatro, aí tem a Lourdes, que também, querendo ou não, né? Gosta de meter uns Gosta de- bedelhinha. Tem os seus momentos. A Dona Lourdes, no caso, é a nossa mãe, a minha mãe é do PH, irmã do Dindo, esposa do pai. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que a empresa não está sendo feita com uma mão só, né? Tem várias mãos aqui para fazer acontecer, né? PH. Bom, que nem a gente comentou, eu tô indo pro meu 6º ano dentro da empresa, entendendo o que é o negócio. Antes disso, são pequenas memórias que eu tenho na minha cabeça, que não são claras, digamos assim. Eu tenho que procurar a fundo como que se desenrolava esse sonho, mas eu lembro da entrega do Lucas Bom em Brusque, na garagem. Então, não me lembro de como foi o encontro, mas eu lembro de estar ali presenciando alguns momentos. Não tenho essa imagem clara, bem visível na minha cabeça, mas eu tenho essa recordação. Tu devias ter lá pelos teus 10, 11 anos. Tinha alguém tocando violão lá, não tinha? Eu lembro também, depois um pouquinho com também bem abstrato, a entrega do Tramonto, né? E a partir do Praia de Belo que eu começo a ter com mais visibilidade, mais clareza na minha cabeça, né? Como foi a entrega do Praia de Belo, lembrando de todo o momento, digamos assim. Mas depois da entrega do Praia de Belo, alguns momentos ainda eram como se fossem algumas viagens, né? O pai vinha para a praia, então eu tinha que preparar uma bolsa, uma mala, como se fosse uma expedição.
Uma expedição pro Explorador. uma Pro exposição pro litoral, né? Então, quando o pai vinha, a gente gostava de vir junto, mas era na minha cabeça não era como um trabalho, como negócio, mas sim como uma expedição, ir para uma aventura, né? Algo E não deixava de ser uma aventura, né? nesse sentido. E a partir de 2020 mesmo é que eu comecei aos poucos a entrar de fato dentro da Pax. Pessoalmente, eu acho que por eu estar iniciando a faculdade e entrando nesse negócio no negócio da construção civil, eu vim com uma cabeça de que muita coisa era fácil de se fazer, era só num clicar de dedos, era só fazer as coisas. E um papel? Era só clicar, estralar os dedos, as coisas aconteciam, mas aos poucos a gente vai entendendo que nem tudo aquilo que a gente vê, né, aquilo que foi entregue e tudo mais, que é fácil, né? Assim, sempre de muitas dificuldades, de muitas situações que exigem resoluções, negociações, raciocínio para conseguir caminhar e desenvolver, né, o projeto da melhor forma possível. Mas eu e a Amanda, por mais que no nosso início a gente tinha talvez ideias que a gente achava que poderia ser apenas num clicar de dedos, a gente tinha o pai e o Beno que foram nos ensinando, nos aprendendo que sim, é possível, mas tem que dar duro, tem que trabalhar, não vai ser fácil, tem que buscar as coisas e não apenas esperar que as coisas aconteçam, né? Então isso é um ensinamento que o Beno e o pai trouxeram para nós, e eu falando pessoalmente de mim, após esse primeiro ano eu comecei a perceber isso também, de que nem sempre as coisas é fácil como a gente queria que fosse. Então, a partir disso, a gente, tendo a orientação do pai e do Beno, a gente começa a entender que precisa acordar cedo e dormir tarde para que as coisas aconteçam, né? Então, ainda mais num mercado competitivo que se tornou o nosso mercado aqui do litoral, a gente, apesar de ser em família, né, há discussões, há puxões de cabelo, mas A gritaria. mais que o independente se há discussão, se há puxão de cabelo, é onde eu gosto de estar no meio dessa confusão, mas sempre, né, dessa confusão que a gente entende a visão de um, a visão do outro, a visão do outro, para poder entregar aquilo que os nossos clientes possam esperar de melhor, né? Então, essa discussão às vezes é mais acolorada, às vezes realmente é mais tranquilo, mais alegre, mas independente de qual que seja o tornado ou o clima que esteja, é onde eu gosto de estar, né? Aprendendo com o pai, com o Beno, com a Mona também, que é uma pessoa que, apesar de pequena, apesar de nova, mas uma irmã Barulhenta, né? super barulhenta e aguerrida aí também nas coisas que faz. Mas no fim é isso, né? A gente tá junto, trabalhando, resolvendo as situações do dia a dia, cada pedra que aparece na frente, para que a gente possa entregar, seja o melhor projeto para a cidade, para os clientes, enfim, é onde a gente gosta de colocar a mão e fazer as coisas acontecer. Tu, Ana Clara, Ah, não, mas eu vejo assim que dentro do nosso contexto, assim, eu sempre vi o pai muito foguete, né? Sair atropelando todo mundo, tudo, todos, e eu acho que precisa desse tipo de personalidade dentro da empresa para que muitas vezes a gente saia da nossa zona de conforto, né? E queira sempre estar buscando novas métricas, renovar o sangue no olho e vir, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo o Dindo também como o pé no chão e que sem isso também não funciona, né? Eu acho que toda empresa precisa desse equilíbrio de quem é o mais acelerado, de quem vem, não, vamos pensar um pouco mais com racionalidade também. E eu enxergo vocês dois muito disso. E às vezes é isso que eu vejo que fez dar certo a gente até onde a gente chegou, né? Porque muitas vezes a gente vê
novas empresas, abrindo no mercado, já vindo com um sonho muito maior do que a perna, mas a gente tem uma trajetória de que realmente foi sendo construída de pouquinho em pouquinho, né? Ela teve os seus momentos de tranco, no qual a gente realmente precisava dar um passo maior que a perna para virar a chave da empresa, mas todas elas foram com muita responsabilidade e com muita seriedade também, né? E falando, o que eu também já pontuo é que a laranja não cai longe do pé. Então eu vejo que eu e o meu irmão, a gente entrou na empresa, o PH foi ali nos 20 anos, eu também acabei sendo nos 20, 21, e o PH sempre com essa cabeça de inovação, de vamos fazer acontecer e muda tudo e traz celulite, realmente era isso que tu pontuou agora, veio já muita ambição e ao longo da trajetória a gente vai pensando, beleza, a gente tem que não é tudo do jeito que a gente quer, como a gente quer, no tempo que a gente quer, e vai criando essa maturidade. E eu também, assim, dentro da empresa, começando, né, primeiro fazendo praça, depois revisava um negocinho ou outro do marketing, depois ia acompanhar uma viagem ou outra, participava de uma feira ou outra junto, sempre metida, eu acho que um pouquinho em cada setor, né, e faz reforma da engenharia, depois vem e faz reforma do nosso comercial, mas talvez pela minha comunicação eu acabo, né, eu me vejo mas eu sou muito parecida com você, né? Eu sou muito parecida com você, meu pai. Então, eu vejo que eu também puxo muito isso do pai, e o PH ele acaba sendo mais reservado, só que acho que essa reserva do mano também é muito importante no sentido de que eu e ele também, apesar de termos as nossas diferenças, somos muito complementares um do outro, assim, né? É o PH do meu Pax e eu sou a C do Pax dele também. Então, sim, a gente vem com a vontade, mas mesmo assim, a gente se vê muito: "Pai, Dindo, o que que a gente faz?" Ou, por exemplo, agora, né, no comercial, "Tô fazendo certo, não tô fazendo certo? Era isso pra eu estar fazendo, não era isso que era pra estar fazendo?" Busca referência em algum lugar, pede opinião, até mesmo com o próprio time, né, porque comparado com todo mundo que trabalha na empresa, eu e o Mano acabamos sendo sempre os mais jovens, né, então a gente trabalha com pessoas muito sérias, a gente trabalha com pessoas que, sempre buscaram, isso que o PH falou de acordar cedo, dormir tarde, ter sangue no olho, fazer acontecer, então eu vejo que o que a gente é hoje, o que a gente está se tornando hoje, é porque a gente cresceu num meio que proporcionou isso pra gente, né, que foi um meio que ensinou a questão da responsabilidade, a questão do poder da palavra, da seriedade da palavra, do comprometimento, né, do trabalho, da vontade de fazer acontecer e de também, mesmo tendo pé no chão, nunca perder a ambição de fazer coisas diferentes. Então eu acho que sim, trabalhar com a família às vezes dá dor de cabeça, eu nunca vou esquecer o pai falando comigo na parte: "Tu tá errada sim, tu tá fazendo tudo errado, fizesse merda", mas depois senta: "Não, vamos sentar, vamos resolver, vamos", né, e isso "Ai, eu já revisei". Tá, mas então revisa pela sexta vez, não tem problema, né. Então eu acho que tem os momentos de cabo de guerra, mas num geral a gente, sendo família, a gente tem o nosso lado profissional muito bem alinhado, eu acho, né. Porque estamos todos no mesmo propósito. Saindo um pouquinho agora, né, dessa questão do passado, agora a gente já falou um pouquinho de como eu e o PH também entramos na empresa, pai e Dindo, né, como vocês veem esses últimos anos, principalmente esse último ano realmente, até mesmo do posicionamento, né, da marca, eu vou até pontuar muito no meio digital, né, agora o PaxCast, a Unipax, esses novos empreendimentos, porque vocês vêm da época de que era realmente só ir na porta, falar no boca a boca e vendia assim, né. E hoje a gente vai abrindo um leque muito grande, o pai qualquer vez que eu quero filmar ele, tirar uma foto, ele foge. Nunca vou esquecer do dia que eu queria gravar com ele, não lembro o que que era, ele veio, fingiu estar atendendo um telefone, deu a volta por trás e fugiu e foi embora, porque não queria gravar, né, mas como que vocês enxergam essa evolução,
até mesmo expansão do posicionamento da marca para além de um espaço físico, para além do boca a boca, para começar a englobar corretores, a criar uma comunidade, trazer isso para as ruas na Pax Run, trazer isso como plataforma digital de aprendizado. O que vocês enxergam disso? Eu vejo que são coisas que não têm volta, né? A questão de área digital, né? Esse meio de se comunicar através das mídias, tudo isso faz parte do processo de evolução, não só da Pax, de todas as empresas, mas ainda lá no fundo, talvez até pelo tipo de produto que a gente coloca no mercado e tal, mas a forma de vender de antigamente, digamos assim, ainda se faz muito presente e muito necessária, que é através do relacionamento, através das amizades, através das indicações, do boca a boca, né, daquela conversa com o cliente do olho no olho. Então, apesar de toda essa transformação na forma de se comunicar, que é importante para a empresa, né? Que, afinal de contas, hoje as coisas globalizaram. Então, para tu atingir o maior número possível de pessoas, não tem outro meio se não for através dos meios digitais e tal. Agora, não vi perder eficiência, não vi perder eficácia a venda no tete-a-tete, na conversa, no relacionamento. Mas eu não falo nem só no questão de vendas, eu falo realmente porque, para quem nunca foi foram mais da administração, chegar e, beleza, agora não é mais só eu ir vender, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar em criar uma comunidade, eu tenho que pensar em novas formas de atingir esse novo público, novas formas de engajar, novas formas de se posicionar. Eu vejo, eu queria ver como vocês enxergam essa expansão, né? Hoje a gente não fala mais da Pax só Pax Empreendimento, a gente tem a Pax, nossa marca principal, mas a gente tem a Pax Run, a gente tem o Somar, a gente tem a Unipax. Eu digo dessas vertentes que a gente foi tomando para se posicionar, além da Pax Empreendimentos. Eu acho que foram formas inteligentes de se conduzir, né? O Pax One, que aconteceu agora recentemente, uma forma de integração, de divulgação, de posicionamento, até pelo que a gente vende, falando em qualidade de vida, saúde e tal, né? O Somar, né? Uma ferramenta fantástica. Eu acho que tudo isso aí vem, se faz necessário, vem complementar, vem ajudar naquilo que eu falei que é a venda tradicional. Não menos importante, até porque, como eu falei, de uma forma globalizada a gente tem que chegar. Hoje nós temos clientes em alguns lugares, em alguns países, né? Isso não se chegaria no boca a boca, talvez, e sim através das mídias. Então, tão importante quanto, acho que as duas se complementam. Eu acho assim, a parte do marketing é muito complexo, não? Porque o que vale hoje, daqui capaz de 6 meses, não vale mais, né? O que se fazia 2 anos atrás, pode ser que hoje não tenha mais o mesmo valor, a mesma demonstração para quem está assistindo, igual se tinha. Eu acho que está muito, muito dinâmico, tudo isso, a rede social, agora com as IA, né? Ficou tudo muito, muito diferente e rápido, né? O que era difícil de fazer há um ano atrás, hoje está muito fácil, porque não está fazendo, né? Vamos falar de muitas vezes de publicação, né? História, que seja gravações, né? A IA facilitou muito isso, então pulverizou muito. Então, quando tu vem com uma plataforma tipo Somar, né? Tu vem com algum podcast, isso tu demonstra mais a raiz da empresa, que ela é de que só simplesmente ter uma rede social. Eu digo sempre que a rede social é o que tu quer ser, não é muitas vezes o que tu és. Quem está assistindo muitas vezes tem isso, né? Ah, não, será que é isso mesmo? Será que não é? Então tá todo mundo muitas vezes vai para aquela rede social, polui, né? Tu não consegues mais saber se aquilo é certo, se é errado, né? Daí onde tu tens que ir para um outro caminho, né? Mas como você é muito tradicional, o outdoor, né? Gosto de ter o outdoor. Já vai ter aquele momento que ninguém mais usa outdoor, mas daqui a pouco ele volta, né? Porque são situações que marcaram e continuam marcando, muitas vezes mais em alta, mais em baixo, o que seja o Facebook, né? Antigamente, agora é Instagram, daqui a pouco pode ser que seja o Facebook, eu tenho
as outras plataformas ali do... Então é muito dinâmico, né? Tu não consegue dizer se hoje isso vai se perdurar por muito tempo. Daqui a pouco Mas tem a que mudar de venda novo. boca a boca e o outdoor ainda é a melhor coisa que tem. Ele com esses outdoor, olha. Todo mundo que chega aqui para mim diz, eu vi lá, TikTok. eu vi lá na rodovia, pô, eu vi lá naquele tapume lá, eu vi lá, só vê outdoor. E vocês, olhando, né, desse passado para esse presente, vocês conseguiam imaginar que a Pax ia ser como ela é hoje? Ou vocês imaginavam outras formas, outra dinâmica, outro tipo de projeto? Como é que vocês visualizam o que a gente é hoje com o que vocês visualizavam que a gente seria lá atrás? Eu acho que eu não perco tempo em pensar pouco. Eu gosto de principalmente pensar grande, né? Pensar grande dá o mesmo trabalho, então eu prefiro pensar grande e talvez podia até ter feito mais e ser mais, mas realmente a Pax tomou uma dimensão que talvez tivesse em algum momento, em alguma situação, dúvida de que se chegaria, mas lá no fundo já se acreditava que poderia chegar. E talvez poderia ter ido mais além se tivesse arriscado um pouco mais, tivesse dado um passo um pouco maior. Mas tá bom, eu acho que eu e Beno demos o pontapé inicial e agora tem vocês dois para também ajudar a carregar essa situação e dar mais um pontapézinho para ela dar mais um salto. E como é que é a sensação da responsabilidade, PH, de começar a assumir esse legado de quase 2 décadas? Na verdade, não é assumir, né? É ajudar a continuar, né? Não se faz sozinho, ainda mais com o pai e o Beno sempre ainda ensinando, a gente sempre ainda precisa da opinião de vocês para muitas das coisas do que se tomar como decisão, de qual caminho seguir, de qual posição tomar para que, né, se possa dar esse direcionamento para o restante da equipe, dos colaboradores. Mas hoje, né, no momento atual, presente da Pax, são 100 mil metros quadrados de obra em execução, né, algumas obras em diferentes estágios, digamos assim, 2 obras iniciando, uma no estágio intermediário e uma assim caminhando para a conclusão da obra, né, reta final de acabamentos, de preparação para a entrega. Então, costumo comentar, né, que as pessoas que gostam de trabalhar no construção civil nisso, elas conseguem dentro da Pax ter esse olhar a longo prazo. Digamos que o nosso ciclo, nosso mercado, nosso ciclo não é de curto prazo, mas sim de médio para longo prazo, de 5 a 10 anos, né? Dependendo desde a época que você está negociando um terreno até a época que você está entregando as chaves. É claro que depois tem um período ainda de pós-entrega que ainda se pode estender ainda mais esse ciclo de uma construção, né? De uma obra. E a Pax ela consegue abraçar todos esses ciclos, todos esses momentos, né? Então a gente consegue, em diferentes obras, entender o seu estágio, sua necessidade e conduzir junto com a equipe as diretrizes para que as coisas aconteçam. Mas, como falou, parte da obra a gente tem famílias envolvidas também, Moa, pessoal da empreiteira são alguém de confiança, né? Torna isso tudo ainda mais, digamos assim, mais confiável, mais seguro, saber que aquela pessoa que também está executando também tem esse olhar da Pax de que está fazendo por amor, com carinho, como se fosse nosso, né? Por certos momentos, até se indistingue essa diferença que é empreiteiro, o que pode ser a Pax, mas sempre com muita responsabilidade, muita seriedade, por amor que está se fazendo, né? Então, a gente tem uma equipe muito comprometida de todas as áreas que estão ali cercando uma obra, desde a parte administrativa, de compras, pessoal do canteiro de obras, que tem essa percepção, tem esse conhecimento de que é muita responsabilidade, mas que eles entendem o propósito que fazem as coisas acontecer, né? A gente
de vez em quando faz alguns encontros na obra, tudo mais, e algumas pessoas que estão ali já passaram por outras entregas, ficam contentes, Paulo, estamos indo para mais uma entrega, reta final, bastante coisa, já estou vendo que já estão começando outra obra, então a gente, da PAC, a gente entende que, apesar de ser um número pequeno, 4 obras, mas na vida real são 100 mil metros quadrados e muitas pessoas e muitas áreas e muitas disciplinas, insumos, mercadorias, compras envolvidas, né? Então é um sistema por si só complexo, mas que são 4 obras que marcam a história da Pax, marcam a cidade de Porto Belo, né? Sendo Porto Belo a cidade que a gente atua, está nessa cidade onde a gente gosta, sendo cada vez mais referência Brasil, mundo afora. E a Pax, a gente tem certeza que a gente está fazendo não só por nós, né? Mas sim ajudar a transformar essa cidade e principalmente os clientes que gostam, que querem vir para cá ou que apenas querem investir, vão estar investindo em pessoas, né, numa empresa comprometida em entregar aquilo que há de melhor, né? Então é muita responsabilidade, mas que essas decisões, essas principais situações do dia a dia, a gente o norte vem do pai e do Beno e a gente destrincha, direciona para que as coisas possam seguir sempre da melhor forma possível. Tu vem com essa tua visão toda dentro, né, da engenharia, tu se formou em engenheiro, tu tá muito envolvido e a gente percebe isso toda vez que a gente, né, vai na obra, faz um treinamento na obra, leva um cliente, leva um corretor e como é muito bem falado a forma como os nossos engenheiros sabem explicar as obras, como eles recebem as pessoas com cordialidade, com cuidado, né? Então eu vejo muito que o teu tipo de liderança reflete no time como um todo, e isso é percebido depois, né? Porque como o Dindo falou, a nossa rede social, que é o que o nosso marketing cuida muito, é muito um, um portfólio, né? A partir do momento que, a partir das nossas redes sociais, a gente capta alguém porque a gente conseguiu transmitir a essência, né? E se chega aqui e ela é concretizada através da forma como ele foi recebido, da forma como ele foi na obra, de ver que o nosso cuidado, a nossa excelência está para além das telas, a gente vê que a gente está conseguindo englobar todas as áreas como um todo, né? E depois abrangendo a parte do jurídico, do financeiro, do pós-obra, em como os nossos clientes saem satisfeitos, falam, deveria ter comprado mais um, deveria, ou até mesmo vêm, fazem o upgrade dentro da construtora, compram outros e ficam fazendo essa carteira dentro de casa, né? Então, eu acho que é uma forma como a gente vai ligando uma área a outra e que realmente a nossa essência, ela tá em tudo. Ela não é uma coisa no Instagram, ela não é uma coisa na internet, chega aqui é totalmente outra. E pontuando como eu também vejo a minha entrada aqui, eu acabo me cobrando muito porque não é algo, né, o marketing, o comercial também nunca foi a minha área, nunca foi algo que eu estudei para, me interei para, né? Foi mais pela minha forma de comunicação, não sei de onde veio, mas acredito que seja muito do pai essa minha desenvoltura de comunicação, mas ao contrário da obra em si, que tu precisa engajar o time, mas você tem um papel que mostra o que você faz, o que você não faz, aqui a gente tem a parte muito mais profunda no quesito de comercial, não depende só da nossa ação, depende dos outros, depende de como está o mercado, depende de como está o cliente, depende de se o cliente vem esse mês, não vem esse mês, vem isso, não vem isso, né? Mas realmente ter um pouquinho do suporte de como lidar com as situações a partir do Beno, a partir do pai, vai por esse caminho, não vai por esse caminho, e até mesmo como conduzir essas situações que, né, a gente não pode controlar a ação dos outros, a gente pode controlar como a gente reage a essas ações, né? Então, eu vejo que também eu tive muito essa minha evolução dentro, porque realmente, na hora que eu estava fazendo uma praça, a hora que eu estava planejando uma reforma, era eu desenhando no computador e passando para o engenheiro, é isso aqui que tu vai fazer, né? Ah, Ana, muda essa cor de tinta, não muda essa cor de tinta, posso fazer esse pilar assim, não posso fazer esse pilar assim? A gente vai se adaptando, mas a hora que chega numa parte que lida muito mais com o emocional, não tanto com o racional e operacional,
é onde a gente acaba tendo que ter acho que um jogo de cintura um pouquinho mais diferente, né. E é algo que eu também vejo que se eu tô evoluindo é porque eu tenho um bom professor do lado, eu tenho uma boa retaguarda junto com vocês 3, né. PH, se tu fosse, trazer, né, o maior ensinamento que tanto o pai e o Dindo te trouxeram dentro da empresa, o que que seria? Eu acho que citar apenas um, acho que é complicado, né? Dizer apenas um, mas posso dizer sempre o tradicional, né? Como se diz, o simples, né? De sempre ser humilde, né? A gente tem que ter a consciência de que a gente nunca está acima de ninguém, tratar sempre as pessoas com respeito, com humildade, com transparência e muito trabalho, né? Então, eu acho que esse gosto, né, de trabalhar duro e fazer as coisas simples, bem feito, fazer o certo, é o que dá certo, né? Então, por mais que não é fácil, né, que é difícil, mas que é esse ambiente que eu gosto, né? Por mais dificuldade que as coisas possam surgir, possam aparecer, é a gente sempre se dedicar ao máximo, né? Trabalhar bastante, ter humildade, ter o respeito, ter a coragem de fazer as coisas, que não dá para citar numa única palavra tudo isso, né? Então, esse combo, esse pote de feitiços dentro é o que a gente foi aprendendo, foi colhendo e é o que se segue, né? Então, é difícil dizer que é um ensinamento, é tudo isso, mas é realmente tudo isso que a gente aprendeu aqui dentro da Pax, né? Uma grande escola, né? Pode ser até às vezes muito mais do que um curso, uma aula, mas realmente estando aqui no dia a dia, né? Entendendo fornecedor, entendendo o cliente, entendendo o corretor, entendendo o colaborador, vizinhos, enfim, é onde a gente entende o que precisa para que as coisas aconteçam, né? Então, é difícil dizer que tem que ser só dessa forma. Tem que ter, como se diz, esse pote com esses vários ingredientes dentro para que as coisas possam acontecer, né? Isso aí. Eu lembro que quando eu entrei eu tinha um pensamento diferente, mas que a gente vai passando os dias, vai amadurecendo, vai ganhando experiência e vai realmente absorvendo aquilo que realmente precisa, né? Então, é esse misto de palavras simples, humildade, simplicidade, transparência, coragem, trabalho, que faz as coisas acontecerem no dia a dia, né? É isso aí. E como que a gente imagina a empresa daqui 10 anos? Isso eu deixo para vocês. Bom, a Pax hoje tem 100 mil metros quadrados de obra e tem alguns terrenos ainda em desenvolvimento. Temos grandes obras que está sendo projetado. Muitas delas todas elas hoje pertencem ao município de Porto Belo. É um local que a gente foi um dos primeiros a dar o pontapé inicial aqui, mas Porto Belo ainda tem muito a crescer, muito a oferecer ainda, né? Hoje a Pax ela tem projetos muito bem localizados, muito bem estratégicos. A gente sabe que o município hoje também está numa transição daquilo que muitas vezes foi divulgado, foi comentado do que iria ser, do que iria ser feito, para a fase de que isso vai ser executado, né? Seja em questões de urbanização da cidade, de orla, enfim, é uma transformação que a gente sabe que Porto Belo ainda não se estruturou, infraestrutura, de urbanizações, tudo, ainda como a gente sabe do potencial que pode ser, né? Então a Pax ainda enxerga Porto Belo ainda como até às vezes as pessoas perguntam, o tempo de valorização de Porto Belo já está terminando, nisso, naquilo, mas a gente sabe que não, a gente sabe que o município ainda não. Muitas das coisas que a gente falou que iria acontecer ainda estão se Caminhando. encaminhando para começarem a ser feitos, né? Então, dado que isso nem entrou a fundo, nem entrou com força ainda, se percebe ainda o potencial, o caminho ainda que se tem dentro da cidade de Porto Belo.
né? E a gente sabe que a gente gosta muito de Porto Belo, de ver, a gente estava aqui na época que era, grande parte era casas, entende que hoje já houve uma transformação, já é muitas obras sendo construídas, muitos tapumes, mas ainda assim a gente consegue perceber que ainda há um caminho muito grande para Porto Belo, né? Hoje ela está sendo vista Brasil, mundo afora, mas a gente sabe que ela ainda não deu o verdadeiro passo, digamos assim, de uma consolidação disso, né? Ainda não começou, de fato, essa transformação mais marcante que a gente diz. Então, isso com certeza abre esse caminho, esse pensamento de entender que Porto Belo ainda vai ter alguns longos anos pela frente de amadurecimento, de construção de uma cidade que a gente quer que seja modelo mundo afora, né? A gente tem essa pulga atrás da orelha de ver realmente Porto Belo sendo uma das cidades mais desejadas, mais frequentadas, mais visitadas do Brasil, e a Pax ela está fazendo parte disso e quer ajudar a contribuir com isso, né? Então temos projetos para alguns anos ainda pela frente, mas, como você disse, terrenos temos no Brasil todo, né? Depois a gente pode Olha o spoiler. ir procurando novos territórios também, mas hoje Porto Belo é sim o nosso Nosso point, né? nosso berço. Eu acho que daqui 10 anos Porto Belo vai estar formado, né? O que se criou, começou lá em 2016, a gente vai ver ele se concretizando daqui 10 anos. E quem sabe daqui 10 anos é o momento de de a parte explorar uma outra cidade aí, começar do zero de novo, né? A transformação no outro endereço, numa empresa, numa cidade aí que esteja começando como foi há 10 anos atrás, né? A Pax, né, nós crescemos aqui nessa praia e realmente nós, como construtores, mas também como moradores, a gente acompanhou todo esse desenvolvimento e, como empresa, fizemos parte desse desenvolvimento. A gente não pode também deixar de citar a CIP, que é uma das precursoras para concretizar todos esses planos nos próximos anos, e isso também foi uma iniciativa do César, né, do pai, em paralelo à construtora. Então trazer a CIP, trazer essa Associação dos Construtores de Porto Belo para ajudar a alavancar a cidade, o crescimento, o desenvolvimento, né? E realmente nós queremos continuar fazendo parte, né? Não, hoje estamos aí numa cidade em construção, num tapume a céu aberto que a gente fala, 4 obras em andamento, mais 2 já em fase de projeto para lançamento nos próximos 2 anos, né? Mais ainda 4, 5 terrenos a serem explorados, mas realmente a gente tem a ambição de continuar crescendo, de continuar expandindo, podendo construir empreendimentos sempre baseado nos 3 pilares que o pai fala, né? Que é a questão da localização, sempre buscando essas localizações privilegiadas, onde o nosso cliente também vai ter essa alta rentabilidade, onde ele vai poder viver bem também, onde a gente vai poder contribuir para um entorno melhor. A questão dessas de certificações, da sustentabilidade, né, de trazer esse selo internacional, esse reconhecimento na qualidade arquitetônica, na qualidade que a gente proporciona através das obras para as pessoas, que isso realmente é algo que veio se desenvolvendo ao longo dos anos e que no Blue Forest a gente conseguiu de fato trazer algo mais palpável para essa nossa ambição. E também essa questão da arquitetura diferente, né, que molda tanto os térreos das cidades, com as salas comerciais, com as gentilezas urbanas, mas também algo que, para a gente ser uma cidade modelo, como o PH falou, para ser um point, né, já pensou as pessoas vêm para cá para visitar os nossos empreendimentos porque eles são referências arquitetônicas, eles têm uma arquitetura diferente, eles vão ser cases de estudo, tanto pela parte estrutural quanto pela parte arquitetônica. Trazer isso sempre é algo, eu falo, né? Um engenheiro, uma arquiteta tem isso, e vocês sempre apoiando fazer essas coisas diferentes trazem a nossa identidade cada vez mais aflorada. A pessoa, ela tem que viver numa cidade que é bonita tanto
na escala dos olhos, né, na altura dos olhos, quando ela olha para cima, ela também vê opções verticais agradáveis, né, que as intriguem e que as façam parar e querer ficar olhando aquilo ali, entendendo aquilo ali e apreciando aquilo ali, né. E pensando nisso tudo, né, se vocês fossem descrever esses 19 anos de história em uma palavra, como é que vocês botariam esse sentimento pra fora em uma palavra? Realização. Pegar? 2. Amor e construção. Trabalho. Calma, eu pensei pra vocês, eu não pensei na minha. Então, mas eu acho que é amor mesmo, né. E para encerrar, apesar de que tá muito bom conversar, né, achei que ia ter mais gafes aqui, mas até que não nos expusemos tanto, mas acho que foi muito bom voltar um pouquinho na história, falar um pouquinho de como foi e também trazer essa visão de futuro, até mesmo com a entrada minha aí do PH, isso até mesmo para mostrar, né, tanto para os nossos corretores como para os nossos clientes que sim, a gente tem uma continuidade e essa continuidade ela tá muito bem assessorada, né, e que a gente ainda vai estar sempre trazendo mais, mantendo o amor, mantendo a essência, mas sempre buscando esse desenvolvimento constante, né. Então, para fechar, 2 frasezinhas para complementarem cada um de vocês. Complete a frase. A Pax para mim é Família. Família. Sucesso. família, fosse diferente, fosse diferente. Tem que aproveitar esse momento também para agradecer, né? Agradecer a vocês também, agradecer toda a equipe da Pax, desde o mais simples funcionário ao mais graduado, agradecer aos nossos fornecedores, nossos parceiros de obra, agradecer muito os nossos clientes, as pessoas que confiam e investem no nosso trabalho, agradecer a pessoa que não está aqui, mas é base para isso tudo também, que é a Dona Lourdes, né? Agradecer a ela. E Aos nossos aos corretores próximos também, né. 10 anos, Aos corretores, que aos sem eles corretores, a gente não leva a Pax para lugar nenhum, né? Não adianta a gente querer fazer sempre mais se não tem alguém querendo vender esse a mais. E não adianta querer vender a mais se não tem alguém que construa esse a mais. Então, agradecer todo mundo que fez parte, faz parte dessa trajetória de 19 anos. Agradecer a vocês pela participação no nosso PaxCast. Querem agradecer a presença também? a tua? Não, de vocês. Normalmente as pessoas agradecem no final, falam: "Ah, obrigada pela Eu participação". agradeci já, agradeci todo mundo. Muito obrigado a todos pelos 19 anos. Agradecemos a todos que nos ajudaram a chegar nesses 19 anos e que tenha mais um monte de loucos aí para ajudar nós a chegar a mais 19, né? Amém. Mais que isso ainda, né? Mas então tá, pessoal. Esse foi mais um episódio e até o próximo PaxCast.